Os irmãos sabem que no calendário evangélico, o segundo domingo de dezembro é separado para comemorar o Dia da Bíblia. Por razões óbvias, não foi possível fazê-lo no domingo próximo passado. Então, estamos fazendo hoje. Hoje, para nós, então, é o Dia da Bíblia. E ele, então, antecede o início de mais uma de nossas jornadas na leitura da Bíblia. Eu vou chamar aqui o pastor Alcenir e o pastor André para me ajudarem aqui nesta mensagem, porque eu tenho me preocupado com o hábito da leitura. Eu acho que as pessoas continuam lendo. Ousaria dizer que estão lendo mais do que nunca leram. Mas lendo mensagem de WhatsApp. Se você contar quantas palavras você lê por dia no WhatsApp, talvez dê um livro. Isso acaba gerando uma consequência, que é não dispor de condições para ler um livro, mesmo fininho como esse aqui de 112 páginas, porque a outra leitura ocupou os seus olhos. O problema é que esta outra leitura não é civilizatória. Não nos torna pessoas melhores. Às vezes até mesmo nos torna pessoas piores. E aqui, absolutamente, não sou contra o WhatsApp. Pelo contrário, eu tenho 15 mil contatos no WhatsApp. Eu tenho mais de 100 listas e grupos. Uso o máximo que eu posso para comunicar o Evangelho e a Palavra de Deus. Zero de motivos contra o WhatsApp ou qualquer outro recurso tecnológico, exceto o TikTok, que eu não ousei ainda entrar. Os demais eu procuro participar. Mas, repito, aquilo que realmente, como cidadãos, nos torna melhores é o livro. E o livro por excelência das nossas vidas é a Bíblia. Mas aí, eu faço uma live toda quarta-feira sobre a Bíblia, às 21h30. Uma pessoa aqui de nossa igreja, nós estávamos discutindo, eu propus um tema e as pessoas começam a compartilhar pelo YouTube e eu coloco na tela. Ela disse o seguinte: o meu problema não é falta de hábito de ler. Essa semana eu li 4 livros da Agatha Christie. Mas não li a Bíblia. Então, de um modo eu fiquei contente que o problema não é hábito de leitura. O problema é outro. Eu estou dando ênfase nesse aspecto do hábito de leitura, porque aqui nós temos pais e temos tios, temos avós. Nós temos pessoas aqui que têm sob sua responsabilidade as crianças. Mas se essas pessoas que têm sob a sua responsabilidade as crianças não leem, as crianças, os adolescentes, os jovens também não vão ler. Não adianta você dizer, leia meu filho. Se você não ler, ele não vai ler. Só se for obrigado na escola. Então, é disso que eu estou falando, porque vocês sabem o moto que rege a minha vida desde os 14 anos de idade. Uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Então, eu estou aqui para estimular você a ler. Vou voltar no mês de janeiro, eu tenho feito isso no culto das 5 horas, a indicar um livro todo mês, para que os irmãos possam ler. Vamos estimular
a leitura, porque ela nos torna pessoas melhores. E vamos, nesse contexto, estimular a leitura do livro dos livros. Muitas pessoas começaram essa jornada que terminando agora, continuaram e completaram. E outras começaram, até continuaram, mas não completaram. Hoje, então, no culto das 5 horas, que excepcionalmente será presencial e, obviamente, também online, vamos fazê-lo daqui, nós aqui estaremos para tirar quaisquer dúvidas, desde em relação ao próprio texto bíblico, quanto a novos costumes que precisamos colocar nas nossas vidas para começarmos, continuarmos e completarmos a leitura da Bíblia. Nós então criamos um site chamado apaixonadospelabiblia.com.br. Você pode entrar agora aí. Neste site, apaixonadospelabiblia.com.br, você que está em dia com a leitura pode baixar o seu certificado. Eu vou interromper o que estou fazendo aqui e vou assinar na hora e você já vai baixar. Claro que não é a tecnologia. Já está lá o certificado com a minha assinatura digital. Obviamente, você pode baixar e, se quiser imprimir, imprimir. Também nesse site, apaixonadospelabiblia.com.br, você pode ter acesso ao programa de leitura, que começa no dia 1º de janeiro. Não vai ser feito o livro impresso? Vai, não está pronto ainda, mas vai ser vendido. Por que vendido? Para começarmos, de fato, a nos organizar para fazer. Nós já fizemos aqui 2.000 exemplares, doamos 2.000 exemplares, mas não redundou nem em 100 leitores. Então, não vale a pena esse esforço de gratuidade, então ele será cobrado para aqueles que realmente querem se empenhar em fazer essa leitura. Por que nós não lemos a Bíblia? Claro, os que não leem. Conversando com uma pessoa do ramo editorial, batista, como eu e quase todos nós aqui, disse: eu leio sempre a Bíblia, mas eu nunca li a Bíblia toda. Outra me disse, ontem, eu tenho 30 anos de fé cristã, eu só li uma vez a Bíblia toda. Por exemplo, é isso que eu estou dizendo, estou enfatizando a que nós nos empenhemos a ler a Bíblia toda. Os irmãos se recordam, claro, os irmãos não se recordam, mas eu, há uns 10 anos, fiz um pedido de desculpa aos irmãos. Nesse pedido, eu dizia o seguinte: eu sempre falei daqui da frente que a Bíblia é difícil, mas eu estava errado. Peço desculpas aos irmãos. A Bíblia é fácil. Então, eu queria começar com essa afirmativa, que a Bíblia é fácil. Pastor Marcos Lima, a Bíblia é fácil? Não combinamos esse perguntar. Você vai perguntar o quê? Não sei. Esteja preparado. Vamos consultar os universitários? A Bíblia é fácil, pastor. Pastor, a Bíblia é fácil. A leitura da Bíblia nos impõe que, primeiro, criemos um hábito, regularidade, porque ela vai se revelando à medida que a gente vai lendo. Então, você vai lendo Gênesis, depois você entende Gênesis lendo Êxodo, e assim você vai. E eu lembro, pastor, que eu comecei, quando fui convertido, com os meus 16 anos, um amigo que me discipulou, me deu uma Bíblia e colocou lâmpada para os meus pés, aquelas coisas gostosas que todos nós gostamos de fazer quando presenteamos alguém que estamos discipulando. E ele falou assim:
vocês vão saber agora um negócio muito íntimo, e não comentem por aí, por favor. Ele falou assim: Boca, eu desejo que você aprenda de... Repete. Eu não ouvi direito. Boca, ele era o Boca 1, eu era o Boca 2, porque cantávamos o dia inteiro no trabalho, era um espetáculo. Ele falou: meu desejo é que você entenda Deus a partir da leitura desse livro. E eu consumi o livro de Gênesis. Mas aí onde que eu me perdi? Eu consumi também o livro de Apocalipse. Aí imagina, começando na fé, comecei em Gênesis e fui para Apocalipse. Aí ele falou: você fez tudo errado. Aí me deu o evangelho de João, que João consegue fazer uma síntese de Gênesis a Apocalipse. Aí você vai fluindo a graça de Deus a partir das letras e da leitura, e sim, a Bíblia passa a ser um livro fácil na sua experiência de leitura. Pastor Alceni, o pastor Marcos falou sobre hábito. E a gente que conhece o Alceni sabe que ele é o homem do hábito, não é? Por ser militar ou ter sido militar, não sei se alguém tendo sido um dia deixa de ser, e a gente observa que ele, por exemplo, todas as manhãs manda uma mensagem para os inscritos com ele no YouTube, ele faz lá uma meditação, e é infalível, não é? Como é que a gente adquire o hábito, seja de qualquer coisa, mas particularmente, que sugestão, a partir de sua própria experiência, você nos dá para a aquisição desse hábito? O hábito, ele passa primeiro pelo desejo, né? O desejo que é despertado quando você vê que aquilo é importante para a sua vida. Você não vai criar nenhum hábito que você não tenha o desejo, que você não veja que aquilo é significativo para você. Então, eu vejo que o hábito da leitura da Bíblia passa por essa consciência da importância da Bíblia na minha vida. E isso é importantíssimo, e é fruto justamente do conhecimento, né, ali da Bíblia. Então, o hábito, ele vai surgir dessa consciência: não, a Bíblia é importante para mim, e eu vou ter a disciplina de todo dia reservar um tempo, porque esse discurso que é comum a todos nós: não, mas eu não tenho tempo, né, eu tenho muitas coisas para fazer, passa por essa falta de consciência da importância da leitura da Bíblia na minha vida. Porque essa desculpa não cabe, né? A gente sempre vai ter um tempo quando você tem aquilo como importante na sua vida. Então, eu, por exemplo, procuro sempre pensar num tempo ali que eu vou ter a tranquilidade, o ambiente propício para fazer uma leitura concentrada, nem que seja um capítulo, mas eu vou ler, né? Eu vou ler. Eu não vou ler 10 capítulos ou 11 capítulos, não. Eu vou ler um capítulo, 2 capítulos, e isso vai criando esse hábito, essa disciplina de você constantemente estar diante da palavra de Deus. E, pastor Israel, como eu disse, passa pela consciência da importância. E a importância, e você vai ver, ao longo do próprio relato bíblico. O relato bíblico, a história bíblica nos mostra, meus irmãos, que a leitura, o contato com a palavra de Deus, ela é fundamental para o crescimento. O meu povo está se perdendo por falta de conhecimento, diz lá o profeta Osés. E lá em Josias, que é um texto que eu gosto muito, né? Josias, capítulo 2 Reis, capítulo 22, que conta o início ali do reinado de Josias, vai mostrar que o povo estava completamente longe da vontade de Deus. Por quê? Porque o livro estava esquecido, né? Numa reforma que foram fazer no templo, encontraram o livro da lei, e quando o povo se defronta com o livro da lei, o que acontece, pastor Israel? Eles veem que eles estão errados, que eles estão pecando. Por isso, uma das importâncias, né, da leitura é justamente nos confrontar com a nossa situação. Quando você lê a Bíblia, você se vê pecador, e você se vê na necessidade de se colocar diante de Deus para ser corrigido. Então, diante de tudo isso, não tem como você não buscar, né, criar o hábito através da disciplina que surge do desejo,
os 3 Ds, né? O desejo, a decisão e a disciplina. Isso só vai acontecer na nossa vida quando eu reconhecer que a leitura da Bíblia é importante para o meu crescimento junto a Deus. Pastor Sini, a gente lê aqui a Bíblia em 2 anos. E aí, 12 a 15 minutos por dia, dá para ler a Bíblia toda em 2 anos. É muito difícil a gente conseguir do nosso dia de 24 horas esses 15 minutos? Não, pastor João, não é tranquilo. Pastor João, deixa só, o irmão não falou o nome da irmã Maria Cândida, né? Mas a Maria Cândida aqui lá no Momentos com Cristo que falou. Então, é fruto da jornada. Eu estou olhando para o Jorge aqui também. O Jorge também, ele terminou uma leitura e já engrenou numa outra leitura. Pessoas que são estimuladas justamente por esse hábito. Cria-se o hábito e você vai ver na importância e você não tem como parar. Né? É uma coisa, terminei a jornada, já estou ávido, já estou desejoso para começar a próxima jornada a ler de novo, porque é essa sede, porque a Bíblia é esse manancial, né? E você, quando você começa a beber dessa água, não tem como parar. Então cria-se o desejo, cria-se a disciplina, você cria a decisão de fazer da leitura da Bíblia um hábito, e aí você vai criar tempo. É 10 minutos, você começa com 5 minutos, assim, você já deu essas dicas aqui, não pense em ficar meia hora, não comece com meia hora, se proponha a fazer 5 minutos, não, eu vou ler 5 minutos, porque conforme você vai comendo, eu gosto muito de doce de abóbora com coco, pastor Israel. Doce de abóbora com coco, realmente... Ler a palavra de Deus, meus irmãos, é como você comer doce de abóbora com coco. Você começa com uma colherzinha, depois você vai lá, busca outra colherzinha, e tem uma hora que você não tem como parar, acabou, acabou o doce de coco. Assim é a leitura, quando você começa, não tem como parar. Pastor André, o pastor Sini falou aqui da importância, o Marcos Lima a mesma coisa, mas eu vou falar uma coisa, assim, eu acho que um dos problemas é que as pessoas pensam que a Bíblia está ultrapassada. Veja bem, os primeiros livros tomaram a forma impressa 1 milênio antes de Cristo. A forma impressa, já havia na forma oral, mas impressa, com certeza, pode ter sido antes, 1 milênio antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. Agora estamos 2 milênios, 3 milênios. Não está esse livro, você já não tem mais muito a ver com a gente? O grande evangelista Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu gosto dessa frase. E ele dizia também que nós precisamos ir até Jesus para a nossa salvação e continuar indo até Jesus. E eu penso que uma das formas de ir até Jesus é o contato com as Escrituras Sagradas, ouvir a voz de Cristo nas Escrituras Sagradas. Nós cantamos agora, nesse hino que abriu o nosso culto, que a Bíblia para nós é como um espelho. Nós nos olhamos no espelho para ver se está faltando alguma coisa. As mulheres ajeitam as sobrancelhas, se maquiam, preparam-se para sair. Às vezes gastam 15, 20 minutos diante do espelho, trocando de roupa. Eu sei porque eu tenho 4 mulheres em casa e elas colocam todas as roupas em cima da cama e vão trocando até falar, agora está bom. Muitas vezes nós não temos esse cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito, de permitir que leiamos a Bíblia, mas que a Bíblia possa nos ler. Porque cada personagem da Bíblia nos lembra de nós mesmos. Todos nós temos uma tendência e uma capacidade e um potencial de negar a Cristo como Pedro. Mas todos nós temos o potencial de Pedro, de sermos luz para as nações. Então, a Bíblia é atual no sentido em que o Espírito Santo, que a inspirou no passado, ilumina a nossa mente hoje para que nós possamos lê-la e aplicá-la na nossa vida. Não há
como dizer eu tenho uma vida espiritual sem oração, porque é na oração que nós temos o contato primeiro e mais íntimo com Deus. Não há também como basear a nossa vida espiritual com Cristo sem leitura da Bíblia, porque a Bíblia continua sendo palavra de Deus, e esse Deus que é o mesmo e que foi no passado, é o mesmo hoje e será para sempre. A questão aqui é que para muita gente, pastor Israel e irmãos, a Bíblia ela se torna ultrapassada talvez por causa da sua linguagem. Então meu estímulo é para que você encontre uma tradução fiel, mas que tenha a ver com a sua linguagem pessoal. Hoje eu tenho lido na NVT, que é a nova versão transformadora. E como é bom a gente ler, parece que está lendo em outra língua. A última vez que eu li a Bíblia inteira foi há 1 ano atrás. Nós terminamos um ciclo de leitura lá na igreja de Milão e foi em italiano. Mas quando eu li, estou começando agora a ler pela NVT, percebo que ela tem muito a me dizer, porque nessa tradução há algumas ênfases que eu jamais teria despertado se eu estivesse lendo na versão que minha mãe lia para mim quando eu tinha 5, 6 anos de idade. A Bíblia começa a ser lida então em família, mas ela precisa tomar esse momento, né, que o pastor Alcenir disse, de individualidade, pessoalidade, no qual nós vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa experiência, e permitir que ela possa ler o nosso coração, permitir que ela possa fazer parte da nossa vida de forma atual, de forma que entre no nosso coração como essa espada que divide, né, as intenções do Espírito, da alma, e que possamos permitir que o Espírito que a inspirou, que é presente entre nós, possa também iluminar a nossa mente e o nosso coração para que sejamos transformados. A Bíblia transforma ainda hoje homens e mulheres, porque é palavra de Deus, porque é Jesus falando conosco. André, eu quero acrescentar ao que você tão bem falou, como os demais de igual modo, para lembrar aquela palavra de Jesus. Ele disse assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. O que isso quer dizer? Penso que quer dizer muitas coisas, mas uma delas é a seguinte: os valores, ou princípios, ou regras, ou atitudes, qualquer palavra que queiramos usar, pelas quais nós vivemos, não são os do mundo em que nos encontramos. Acho que este é um ponto principal, e aí nós temos um grande conflito. A Bíblia nos coloca num conflito com o mundo onde nós vivemos. Por essa razão, inclusive, John Stott, que o André Lisboa citou, chama o Sermão do Monte de contracultura. Porque o que está ali, só nos primeiros versos iniciais das chamadas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, estão na contramão da nossa cultura. Mas qual cultura vai prevalecer? Depende de lermos ou não lermos a Bíblia. Porque se nós não lermos a Bíblia, em nós, em mim, Israel, em nós, vai prevalecer a cultura do mundo. Que, por exemplo, diz: bateu, levou. Essa é a nossa cultura. Mas a cultura de Jesus é: bateu, deu outra face. Aí não, né? O nosso conflito, entre outros, é esse conflito entre como devemos viver segundo a palavra de Deus e como o mundo diz que nós devemos viver. E aí, nós aprendemos na própria Bíblia o seguinte: os mandamentos de Deus
não está isso lá não, viu gente? É só uma conclusão. Não tem efeito colateral. Você pode consumir o remédio que Deus lhe dá, que não tem efeito colateral. No entanto, quando você usa a bula do mundo, não a bula de Deus, todos têm efeito colateral. Tem consequências. As pessoas nos dizem, façam isto, mas quem paga o pato sou eu, não é ele. Então é fácil ele falar, faça isso, faça aquilo, olha, é isso. Eu vou lá e faço. E quem sofre as consequências sou eu. Eu acho que esse é um dos pontos. E aí nós temos que pensar, bem brevemente, sobre os benefícios de ler a Bíblia. Uma vez uma pessoa me questionou, eu nunca me esqueci desse questionamento dele, quando eu disse que estava empenhado em ler a Bíblia. Ele fez a seguinte pergunta: o que é que você ganha com isso? Aquilo, a gente nem pensa nessa pergunta, mas uma pessoa de fora me fez essa pergunta, eu nunca me esqueci. O que é que eu ganho lendo a Bíblia? Queria que você pensasse um pouquinho nisso. O que é que você ganha lendo a Bíblia? Logo, se você não ganha, você perde. Na sua vida pessoal, para você, Marcos, o que é que você ganha lendo a Bíblia? Alô? É uma bela de uma pergunta e... Não, eu quero a resposta, não quero a pergunta. Abraham Lincoln dizia assim, quando também era questionado: quanto mais Bíblia tivermos em nós, seremos um pai melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor e, acima de tudo, um cristão melhor. Porque a forma que temos de confrontar o nosso eu com o eu que está querendo viver os valores do mundo e os valores de Deus é através e unicamente da palavra de Deus. Não tem outra forma de entender a ética e a moral do reino de Deus se não ler a palavra de Deus. Enquanto o pastor Ceni pensa e o André também, eu vou dizer assim: quando eu leio a Bíblia, eu peco menos. Experimenta. Se você estiver lendo a Bíblia, eu ouso dizer que você é capaz de passar o dia inteiro sem pecar. Fora dela, sem chance. Então, quando eu leio a Bíblia, porque a Bíblia nos diz o que é certo e o que é errado. O mundo diz, não, tudo bem, tá bom para você? Beleza, siga em frente. Tá bom? Tá gostoso? Bora para frente. A Bíblia diz, não, tá errado. E aí eu tenho que fazer uma escolha. E quando eu escolho a bula do mundo, eu peco. E quando eu escolho a bula divina, eu não peco. Eu não sou burro, eu não quero pecar. É a Bíblia. O que você ganha? Você ganha. Isso aqui foi muito filosófico, eu quero saber o que você ganha lendo a Bíblia. O salmista diz que guardou no seu coração a palavra de Deus para não pecar, né? Então, justamente ao encontro daquilo que você acabou de falar, eu ganho esse desejo de fazer mais a vontade de Deus. Mas, pastor Israel, aqui eu não sei se eu peco menos ou se eu, ao ler mais a Bíblia e me aproximar mais de Deus, porque a leitura da Bíblia tem esse grande benefício, né, de nos aproximar de Deus, que é a leitura da Bíblia e oração. São os dois instrumentos fundamentais que o crente não pode abrir mão para essa proximidade de Deus. E o que eu vejo é que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais pecador eu me enxergo. Então, eu não sei se... O fato é esse reconhecimento. A leitura da Bíblia e oração me faz reconhecer que eu sou pecador, e esse reconhecimento me mostra a minha dependência de Deus. Então, eu passo a ser mais dependente de Deus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, você sabe, e eu acho muito assim interessante e impactante aquele grito que o tal do apóstolo Paulo dá, esse cara que foi um expoente, né, esteve aí, é um dos principais evangelistas ali do Novo Testamento, construiu várias igrejas e tal. Esse apóstolo Paulo, que aos nossos olhos parece, pô, esse cara é santo, né? Ele vai dizer, miserável homem que sou, né? Esse grito do apóstolo Paulo, para mim, poxa, esse cara está bem próximo de Deus. E é esse estágio
que eu busco ao ler a Bíblia e a vantagem que eu tenho, que ao reconhecer isso, eu fico mais de joelhos diante de Deus, porque o meu eu vai sendo deixado de lado, e citando mais uma vez o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o objetivo e o benefício de lermos a palavra de Deus. O que você ganha? Além de todo o conhecimento histórico, cultural, né, que a Bíblia nos oferece, diversas formas de ver o mundo, porque há ali uma parte que é humana e a inspiração divina presente naqueles 66 livros. Estamos falando aí, o pastor Israel falou de 1.500, 1.600 anos nos quais o texto bíblico foi inspirado, mais de 40 homens que escreveram. Então nós aprendemos muito no contexto histórico, cultural, da forma como as pessoas compreendiam o mundo e diversas formas de escrita. A gente vê lá o poeta, o historiador, o cronista, né, aquele que escrevia cartas. Mas eu penso que além também da Bíblia nos livrar de enrascadas, de viver mal, fazer mais escolhas, a Bíblia nos ensina como viver. Ela nos ensina como olhar para essa vida aqui, agora, e pensar, Cristo me deu uma esperança para o hoje. Nós não fomos chamados apenas para almejar o céu, mas para almejar uma vida boa, hoje, agora. Eu espero ter muitos anos ainda pela frente. Outro dia, falando para os jovens aqui na igreja, eu falei, eu acho que eu já passei da metade, mas espero ainda ter algumas décadas. E creio que todos nós precisamos aprender a como viver. A Bíblia nos ensina a como fazer coisas boas. O Evangelho nos chama para isso. Fomos salvos por graça, não pelas obras, mas para fazer boas obras. E essas boas obras nós aprendemos na Bíblia. Então, cada um dos personagens da Bíblia me inspira a como ser, mas também a como não ser. Ao que fazer é ao que evitar. Então, nesse aspecto, a Bíblia é atual e ela me ensina pessoalmente a como ter uma vida melhor e tornar a vida do meu próximo, do meu mundo melhor, através da ação do Espírito Santo em mim. Eu vou dizer ainda mais uma coisa que tem sido um moto meu. A gente não deve ler a Bíblia por dever. Se você for ler por dever, vai parar em Levítico. Você deve ler a Bíblia por prazer. E aqui então eu vou detalhar, embora em 3 minutos, o projeto no qual eu estou envolvido. O pastor André mencionou o tema da linguagem. Eu que já li a Bíblia não sei quantas vezes, não sou de fazer essas contas, eu às vezes abro o texto bíblico e eu não entendo. Se aplica a nós aqui. A gente abre, quer dizer o que isso? É claro que lá no grego, ou no hebraico, ou no aramaico, que não são as nossas línguas, está claro o que se quis dizer. Mas quando veio para a nossa língua, não está claro. Porque quando veio para a nossa língua, foi no século XVII. É claro que nós não lemos a Bíblia do século XVII, mas ela do século XVII para cá foi sendo adaptada. Só que o modo de pensar do homem do século XVII, o jeito, a episteme, a forma de conhecer do homem do século XVII, quando Almeida fez a primeira tradução belíssima, é um modo diferente do homem do século XXI. Não estou falando de palavras, é o modo de pensar. Veja bem, quando você era mais novo,
Você pegava um livro, e era comum você pegar um livro, a página inteira só tem um parágrafo. Hoje, se você pegar um livro que tem uma página inteira de um parágrafo, você pula para a página seguinte. Eu não leio um livro que tem um parágrafo de uma página inteira. Eu vou para a próxima, eu dou uma folhadinha e vou em frente. Porque o nosso modo de pensar é um modo mais, vamos chamar, rápido. Isso não tem mudança, é assim mesmo. Dei só um exemplo. Quando você pega, por exemplo, texto no original, no hebraico, o hebraico, vocês sabem, é de trás para frente, fazendo uma comparação. E o nosso é de frente para trás. Quando você pega um provérbio, por exemplo, que geralmente são duas linhas, em que a primeira é igual à segunda, ou é o oposto da segunda, ou vice-versa, muito provavelmente a ideia principal está na segunda linha, não na primeira. Porque esse é o modo hebraico de pensar, que não é o nosso modo. Então, eu estou empenhado no seguinte esforço. Todo o esforço dos teólogos e tradutores é levar o povo para a Bíblia. Aí o povo até se esforça um pouquinho, mas desiste. É outro mundo. O meu esforço é trazer a Bíblia para o povo. De tal modo que o povo não tenha que fazer força para entender. Eu sei que esse meu trabalho é muito difícil, só pretendo terminá-lo em dezembro de 2024, se Deus me der saúde e os irmãos me ajudarem em oração, que vai receber rejeição. É provável, porque nós nos acostumamos com um tipo de tradução que para nós que estamos aqui funciona. E se não funcionar, você vem aqui e pergunta. Mas para o homem lá do açougue, lá do supermercado, que não tem a quem perguntar, ele lê e diz, não estou entendendo. Mas não é o vocábulo. Já contei uma vez que estava conversando com um desembargador sobre um teólogo que ele me chamou para essa finalidade, e entramos então no texto bíblico, e a esposa dele, juíza federal, estava longe, foi se aproximando e disse, olha, eu já tentei ler a Bíblia, mas não consegui entender. Aí você fala assim, má vontade dela, juíza federal, passou por um concurso dificílimo, como é que ela não consegue entender? Não é que ela não consiga entender as palavras, ela não consegue ler a proposta, que é totalmente radical, é a bula divina, e ela vive na bula humana, e ela não consegue o modo com que a Bíblia não foi escrita, nesse sentido quer dizer, mas como foi traduzida, usando o modo de pensar grego, o modo de pensar hebraico. Vou dar um exemplo. Quando você pega o apóstolo Paulo, tão querido nosso aqui, ele fala a palavra lei. Lei, no grego, é nomos. Mas Paulo usa a palavra lei, nomos, em 6 sentidos diferentes. E os tradutores traduzem por lei. Mas não é lei. Para nós é outra palavra. A gente, quando conversa com uma pessoa, a gente fala uma palavra no sentido, olha, o dia hoje não está bom. É uma coisa. Bom dia já é outra palavra. É o mesmo dia, mas tem outro significado. O dia está raiando já é outra palavra, embora muito próximo, mas são coisas diferentes. Então Paulo fala lei como a natureza humana. Paulo fala lei como o Pentateuco de Moisés.
Ele fala a lei como a lei dos romanos. Ele fala a lei como pecado. Ele fala a lei como Bíblia. O lugar em que ele usa a palavra vai nos orientando de que lei ele está falando. Mas há uma só palavra, que um tradutor tem que dizer: aqui é isto, aqui é isto, aqui é isto, aqui é isto, para ser fiel a Paulo. É isso que eu estou dizendo. Então, repito e termino, só vou ler uma passagem bíblica. Eu estou empenhado em trazer a Bíblia para o povo. Hoje de manhã eu traduzi antes do programa Momentos com Cristo, uns 10 provérbios. E eu confesso que eu li, eu digo, não tenho a menor ideia do que isso significa. Aí eu fui pesquisar. A palavra, como ela é no hebraico, a expressão, a história daquela palavra, como é que é usada, para poder, então, trazer esse texto de lá para cá. Então, se Deus me permitir, em março ou abril, eu vou publicar os Evangelhos. Os Evangelhos, que são livros belíssimos, de uma maneira que as pessoas têm o prazer em conhecer a biografia de Jesus. E eu quero contar com a sua oração nesse sentido. Então eu vou concluir aqui. O que eu preparei, eu não lhes disse, eram outras coisas do meu sermão, mas eles pegaram melhor do que eu. Salmo 119, na versão que eu estou preparando, não passou por nenhuma revisão ainda. Vocês sabem que o Salmo 119 é uma oração. Do princípio ao fim, é uma oração. Segundo, só tem um tema, é o único tema. Na linguagem musical seria variações em torno da Bíblia. Tudo é sobre Bíblia, é o tema, Bíblia, ou palavra de Deus, ou lei, ou mandamento, ou qualquer outra expressão que você queira usar como sinônimo. Todo o Salmo 119 é uma oração sobre a Bíblia. A primeira estrofe até o verso 8. Ó Deus eterno, felizes são os que vivem de modo irrepreensível, andando sempre segundo a tua palavra. Felizes são os que ouvem as tuas instruções e as obedecem de todo o coração. Felizes são os que ficam longe da perversidade, por terem escolhido andar nos teus caminhos. Tu nos deste as tuas instruções para que as sigamos à risca. Como eu gostaria que os meus passos sempre seguissem as tuas prescrições. Se eu levar a sério todos os teus mandamentos, uma coisa é certa, jamais vou me arrepender. Quando aprender todas as tuas ordens, eu agradecerei com toda a sinceridade. Última linha. Cumprindo eu as tuas prescrições, nunca ficarei sem proteção. Esse é o Salmo 119, versos 1 a 8, nessa versão em que eu busco trazer o texto bíblico para os nossos dias e não levar os nossos dias para a antiguidade. Que é correto, mas penso que não funciona, não aproxima, não gera compreensão. Isso posto, vamos ficar em pé, me atrasei um pouquinho, me alonguei um pouquinho, e vamos cantar essa música, que é uma música da Bíblia. É um texto bíblico